Oi, gente, estamos aqui, mais um podcast, Ser Desnecessário é um Ato de Amor. Eu sou a Gabi, Eu essa é a sou Lina. Lina. Eu e a Lina, a gente está com esse projeto muito legal para falar um pouco de tudo: maternidade, mãe, mulher, profissional, como ser desnecessário, como é difícil soltar, às vezes, a autoproteção. E hoje estamos aqui com a convidada, Keila Gimenez. Oi, Keila. Olá, Oi, olá, Keila, prazer seja estar aqui. bem-vinda. Prazer estar aqui. Eu estou falando sobre um assunto que interessa a todo mundo. Anônimos, famosos, jornalistas, não jornalistas, qualquer pessoa quer conversar sobre essa história de cuidar dos filhos. É É isso aí. verdade. E a gente traz esse tema, né, que é o ser desnecessário é um ato de amor, que tem muito a ver com o método da Lina. A gente tem esse projeto aí que é tentar criar aí uma geração, né, Lina? Vamos Vamos criar, né? criar. Conta aí um pouquinho, só pra gente dar essa introdução, que esse é mais um episódio. Sim, é um programa Pais Desnecessários, Filhos Independentes, inclusive, deu origem ao meu livro com o mesmo nome. E o programa é isso, o objetivo é que os pais ajustem a condução para criar filhos mais independentes e confiantes desde cedo. E aí, quando tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, porque, gente, é tão comum a gente ver mãe com todo o amor do mundo, aquelas leoas, mas que super protegem, no final das contas, estão criando filhos tão dependentes. Não, e é verdade, porque é muito legal vocês receberem convidados diferentes, porque são jornadas de vidas diferentes, Sim. histórias diferentes, e isso exige também da Lina lidar com as porque assim, ela pode falar, 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 mas quando você ouve a pessoa como mãe, a história dela muda, né, ela precisa, de um direcionamento ou não, ela te ensina alguma coisa, né. Keila, me ensina alguma coisa? Não, eu aprendo muito. Nós Acredito. aprendemos, né, Gabi, com todas as nossas convidadas, com as pessoas que participam do programa. E assim, também não tem julgamento, porque todas nós também erramos e acertamos. Estamos aí. Estamos aí para aprender, sempre, né? Verdade. Não, e eu acho que é exatamente esse o propósito, assim, a gente pensou nesse podcast, né, Lina, Sim. muito, cara, como é que a gente traz a maternidade, tem muita gente falando hoje de maternidade, mas com esse tema que é muito específico, né, que é exatamente falar um pouco talvez dos nossos erros, onde a gente segura demais, onde a gente pode soltar, que é isso, ser desnecessária, como que a gente vai trazer e trazer as convidadas, e a gente está trazendo, assim, diferentes convidados com histórias diferentes, com focos diferentes, com profissões diferentes, com jornadas diferentes, porque a gente quer escutar um pouquinho de todo mundo, o como está aplicando esse ser desnecessário ou até mesmo como não está, né. Sim, é isso. Então, tem vários temas aqui, Muito assim, legal. Keila, obrigada de novo por estar aqui, Obrigada pelo convite, prazer. é uma honra. E a gente, né, para quem não conhece a Keila Gimenez, ela é jornalista há mais de 25 anos, cobrindo aí o mundo dos famosos, a fofoqueila, para quem conhece. Fofoqueira. Ela é colunista já foi colunista da Folha de São Paulo, do Estadão e hoje está aí na frente do Hoje em Dia, na Record e no programa Disney. Então, assim, ela é referência nesse mundo, gente, de entretenimento e com celebridades. E aí você tá pensando: "O que que isso tem a ver com isso tudo?". Tem a ver, vamos chegar lá. Mas a Keila também não é só jornalista, né. Não. A Keila, por trás disso, ela também é mãe. Conta um pouquinho, quem que é seu filho, qual que é a idade? Fala aí da Eu acho maternidade. que, assim, a Keila é mãe e depois ela é jornalista, É Sim. isso. porque eu brinco que eu era a Keila jornalista, a Keila da Folha, a Keila do Estadão, a Keila da Record, e eu virei, do dia para noite, a mãe do João. E a Keila, por mais que ela apareça na TV ou tenha um nome assinado no jornal, ela desaparece instantaneamente quando você vira a mãe do João. E não é ruim, é bom, e por isso que a gente vai entrar talvez nesse assunto de ninho vazio, porque eu quero saber o que vai acontecer quando a Keila não for mais o tempo todo a mãe do João. É bem complicado perder essa função. E será que eu perdi mesmo? Essa é a pergunta, né. Eu tô Sim. nesse caminho, ele tá com 19 anos, né, mas assim, eu acho que a minha primeira missão na vida é criar um ser humano muito bacana. Quando o João nasceu, eu falei assim: "Bom, eu sou uma excelente jornalista, eu tenho certeza disso, mas eu quero criar um ser humano bacana", então eu virei realmente a mãe do João, e isso é a coisa mais importante da minha vida de Sem longe. dúvida. Conciliar foi difícil, mas é isso, a mãe do João, quer fazer o melhor para o João. Nem sempre o melhor para o João é o que eu tô querendo para mim no momento, mas tomar essa decisão, ser desnecessária, faz parte, de tornar o João uma pessoa melhor. É É esse o isso, caminho. arrasou.
E a Lina, né, que é a nossa especialista aqui, que pode dar umas dicas pra gente. Importante, Ó, Nina, estamos aqui. estamos aqui nessa sociedade para isso, para ver se eu aprendo um pouco, né, mãe aqui também de uma menina de 3 anos, a Maia, e é isso, a gente vira mãe, a gente vira mãe de. Mãe dele. E a Lina, né, tá aqui sempre do nosso lado permeando esse tema de como a gente faz, e a gente quer falar sim um pouco sobre superproteção hoje. E a gente vai falar sobre proteção de uma forma até diferente, porque a gente quer falar como isso atravessa a classe social, como é essas fofocas, né, Keila? Conta pra gente um pouquinho aí como é esse mundo dos Eu acho famosos. que no mundo dos famosos, como eu falo, a gente brinca que eu faço curadoria da vida dos famosos. Então, de Sim. alguma forma, você não participa só do que o famoso faz ou deixa de fazer, o que ele tem, o que ele deixa de ter, as festas que ele vai. Você participa, de alguma forma, da parte sociológica da vida, porque você tá vendo ali o que tá acontecendo na casa dele e tal. Então, você percebe, às vezes, uma atitude dos famosos que não tem a ver com dinheiro, tá, gente? Nem sempre os mais ricos são os que delegam a criação dos filhos para um batalhão de babás. Nada contra as babás, eu acho que tem mãe que tem babá e consegue fazer a coisa funcionar bem, Sim. mas eu vejo também mães que não sabem direito o que acontece na vida do filho, porque delegam tudo. Então a gente tem muitos casos, assim, os famosos têm os que protegem demais, o que a criança vive numa bolha e ele nasce já com isso, eu sou filho de alguém, e é o efeito contrário, ele nasce, eu sou filho da Xuxa, eu sou filho de alguém muito famoso. E quando é que ele vai ter a identidade dele? Sim. Eu vejo muitos filhos de famosos perdidos, porque o pai é uma estrela tão brilhante e não deixou ele ter um caminho, ele não sabe o que é ser além da sombra daquela pessoa que é famosa. Ele já nasce com todas as condições financeiras, mas ele nem usa isso direito, porque ele não consegue, não foi ensinado para ele que ele precisava. E o pai tem o medo da fama, da segurança, então ele acha que se ele segurar com ele consegue tirar o lado ruim da fama do filho. Uhum. E não, não é, a gente vê, e tem também famosos que têm menos dinheiro e que estão ali dedicados, então nem sempre tem a ver com grana. Sim, Vejo gente muito rica, concordo. ensinar para o filho logo cedo que ele tem que correr atrás do dele. E vejo gente, assim, com menos recursos, proteger demais. Então não tem uma regra, sabe. Eu acho que todo mundo erra sem querer errar, Sim. querendo fazer o melhor, não é querendo dar o melhor para o filho. Mas eu sempre acho também que quando você tem mais condição e mais fama, é mais fácil de errar. Keila, vou te falar, primeiro, assim, muito legal te ouvir, porque é um universo diferente do É nosso, isso, eu né. falei E eu que eu ia acho dar isso tão dica. sensacional, porque quando a gente visita universos diferentes, a gente sempre aprende, né. E você vem aqui com a sua história de vida, que tenho certeza que vai acrescentar para nós e para quem está nos assistindo, mas você sabe que, assim, o que eu vejo é que, de verdade, não tem classe social a superproteção. Então, assim, eu já vi todas as classes, é um comportamento, parece que padrão até, sabe. Eu vejo muito, assim, tanto já vi pessoas muito ricas, com uma superproteção gigantesca, parece que querem o tempo todo o filho ali colado, eu entendo, mas eu sempre trago uma questão que é, eu não se eu acho que a gente nem tem esse direito, sabia? Porque é a gente tirar a oportunidade do filho, que é o que você acabou de falar, de ter a sua trajetória. Agora eu já vi pessoas também de uma classe social bem baixa, casais, assim, super trabalhadores. Teve uma vez que a gente estava fazendo até uma confraternização, os funcionários das nossas empresas, eu e meu marido, e aí tinha uma cozinheira, a cozinheira do buffet, e a gente conversando com ela e ela contando quanto ela e o marido trabalhavam, porque eles tinham uma condição simples, mas imagina, quando eles eram mais novos, eles tinham menos condição ainda. Então eles trabalhavam muito e ela simplesmente falou comigo: "Olha, minha filha de 22 anos está em casa no sofá assistindo televisão, ela não estuda e não trabalha", uma classe social baixa. Quantos exemplos. Então o que eu Às vezes faço. é um medo de que o filho passe pelas dificuldades que eles passaram, só que aí erra na Ex mão. é isso. Aí quer entregar demais e errar a mão. Só que a grande questão que eu estou trazendo aqui é isso, independe de classe social. Boa. E aí um convite, né, que eu sempre faço para os pais e mães, assim, olharem, porque também não precisa de trazer, não é com dureza que você constrói a independência, é com amor, é com apoio, mas é permitindo que o seu filho vá, que você não tem que estar à frente fazendo tudo.
E é muito difícil, né, esse meio termo entre, liberar, né, e ensinar para o seu filho que ele tem que ir atrás, e você não ter a sensação de perda, de abandono, de que eu estou largando o meu filho, né. Você tem que se conscientizar que, como você disse, é sem dureza, Sem é dureza. com ensinamento, com amor, tal. O que eu vejo, às vezes, eu percebo, assim, com celebridades, eh, que alguns são muito, engajados em descobrir o que o filho gosta, onde estão os pontos fortes dele, para estimular esse filho para que siga o próprio caminho. Sim, Você não é porque você é filho do Neymar que você tem que jogar bola. Não é porque você é filho e uma pessoa que acertou muito, muito, foi o Ronaldo, que ele tem um filho com a Milene, e desde o começo a Milene era jogadora de futebol. O o outro era jogador de futebol. O mais correto é que o Ronald mais esperado, né. assim, na cabeça de todo mundo, mais esperado Sim. que o Ronald. E desde muito novo, a mãe virou pra ele e falou assim: "Filho, você gosta de futebol?". "Não, mãe, eu odeio. Eu tenho 2 pés esquerdo. Eu não consigo". Ela falou assim: "Então desencana e vai atrás do que você gosta, vai ser DJ, vai atrás do que você gosta". E ela chegou para o pai e falou: "Olha, não tem ele não gosta". O Ronaldo falou: "Então deixa ele fazer o que ele gosta", porque já é uma pressão gigante É. você ser filho de um ídolo. Deixa o menino ser feliz, deixa o menino seguir o caminho dele, e foi a melhor coisa que eles fizeram, porque o menino hoje ele toca lá os projetos do pai, da TV do pai, você vê a felicidade dele, ele trabalha com o pai, Uhum. mas ele é ele. Sim, Ele. sim. Então, assim, tem coisa melhor que seu filho ter a identidade dele mesmo, ser ele. É muito difícil isso, a gente quer controlar tudo. É. Eu sou muito controladora, então o controlar tudo, até você se conscientizar que você tá errando demora, né, demora. É engraçado, assim, você está trazendo de novo uma outra questão tão importante e um exemplo que eu acho que todo mundo que está assistindo vai identificar, porque você pega aí um ídolo do futebol, a mãe que era jogadora profissional de Profissional, futebol, as e portas estão abertas para o menino, ele faz sucesso em total, qualquer lugar. e permitiram que ele escolhesse o caminho. E sabe, Keila, nessas andanças aí com as famílias, eu entendo que todos nós preocupamos com o futuro dos nossos filhos. E aí eu vou até abrir um parêntese aqui para eu contar que eu tenho 2 filhos, porque senão a mãe vai ficar com consciência pesada até o final do podcast. Até porque esse é o melhor projeto. Não, e eu vou te falar, é o meu melhor papel. Papel. Então eu tenho o Bernardo de 20 anos, o Rafa de 16, mas eu falo muito assim, eu entendo que nós todos preocupamos com o futuro. Mas eu estou aproveitando esse exemplo que você trouxe, porque eu falo que, gente, é uma armadilha e muitas vezes um tiro no pé, quando os pais, com boas intenções, estão querendo influenciar a escolha da profissão. É difícil. Porque quanto a gente vê hoje de jovens que entram numa faculdade e não terminam, ou que são frustrados depois e não são realizados, ou que se formam e não seguem a profissão. Ou seja, não adianta, ele tem que seguir o que para ele faz É sentido. engraçado que eu tenho muito essa conversa em casa com o meu marido, né, que ele fala porque e aí eu falo, também são acho que conduções e criações diferentes. Eu falo: "Ah, você" que a minha filha tem uma veia artística, né, que se quiser pode ir com o circo. Vai ser lá na frente, ela é bem pequenininha ainda, eu tenho uma de 3 anos. Então, mas ele fala assim: "Ai meu Deus, essa menina vai ser artista", eu falei: "Amor, se ela quiser ser artista, tudo bem, mas sabe o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer com que ela entenda o que que a vida de artista dela vai providenciar para ela, porque é 0,1% talvez que chegue lá. Se ela tá disposta a arcar com esse custo de, né, vamos dizer assim, com essa consequência da escolha dela, pelo menos, óbvio, de novo, né, gente, fácil falar com menina de 3 É. anos, mas eu acho que é esse o caminho, porque aí ela vai tomar essa decisão dela, fala assim: "Cara, beleza, você quer ser não tem muito dinheiro, da condição que você tá". Pode ser esse o caminho, entendeu? Porque é mais difícil, né, é uma jornada mais difícil. Mas eu entendo que, é difícil você falar assim: "Gente, não, eu tô aqui, né, ralando pra prover um futuro pra minha filha, para meu filho", e aí chega lá na frente, ela, né, quer fugir com o circo. Eu posso dar o exemplo lá de casa, o João, meu filho, ele é extremamente comunicativo, desde Tem muito teve que pequeno. puxar, Ele né. tem um poder de comunicação absurdo, e ele sempre foi aparecido, e ele falava que ele ia ser ator, e ele fazia a peça de teatro da escola, e ele fazia dança, ele era o protagonista, ele sempre estava bombando nas coisas culturais. E ele falou: "Eu vou ser ator", chegou na hora de escolher. Meu marido é advogado e muito mais racional, nessas questões.
Tá, João, você vai ser ator? Tá. Quantas peças de teatro você assistiu nos últimos anos? Aí ele: "Nenhuma". Tá. Qual é o ator que você mais gosta? Não sei, pai". "Que escola de teatro você quer fazer, João?". "Você sabe quanto ganha um ator? Eu vou te mostrar quanto ganha um ator numa peça de teatro. Se você conseguir fazer uma novela, o que é muito difícil, ou um filme, um filme bom, fez assim, você vai ganhar isso, mas não é um trabalho constante. Você vai passar muito tempo desempregado. O Uhum. ator vive com essa inconstância. Sua mãe conhece o mundo dos atores, sabe qual é? Começou a mostrar meio que a realidade da profissão que ele queria. Ele falou: João, você quer ser ator ou você quer aparecer? Ah, pai, eu gosto de falar em público, tá. E você pode ser isso em outras profissões, você pode ser um médico comunicativo, você pode ser um advogado que fale, você pode Sim, ser uma pessoa do um marketing, jornalista. um jornalista, mas assim, você não quer ser ator, você quer aparecer, você quer usar o seu poder de comunicação. Sim, E eu tô te mostrando isso, porque se você quiser ser ator, desde muito pequena, eu quero fazer curso de teatro, eu vou no teatro, eu vou no... O seu interesse por aquilo ia ser grande. E não, você gosta do aplauso. É, todos nós gostamos do aplauso, o Fábio falou. Então você tem que entender o que mas você olha gosta. que legal, gente, olha, parabéns, sabe por quê? Mas olha como é que na verdade não teve imposição, vocês É, colocaram ele para pensar, pra pensar. e isso é É isso. importante. Agora, sabe uma coisa que porque assim, cada uma puxa para o seu sua É, experiência. Óbvio. Tem o meu programa é sempre para ajudar os pais, né, auxiliar os pais a ajustar a condução para desenvolver características, autonomia, independência, disciplina, proatividade, enfim. E aí, eu já escutei uma vez, teve uma mãe que falou assim, aliás, mais de uma: "Ah, não, mas assim, minha filha não precisa porque ela quer ser atriz". Aí eu tô lembrando por isso. E aí eu falei: "Gente, é tão interessante, porque essas características independem de profissão". Keila, que Muito. conhece aqui os famosos, Total. vai falar pra gente: "Uma atriz, para ela se dar bem, ela precisa de disciplina, Keila?". Muita. Muita. Porque uma coisa é você ser uma ce eu falo para todo mundo, uma coisa é você ser uma celebridade. E Uhum. hoje, até para você se manter de celebridade, você precisa de uma estratégia, de uma Sim, disciplina, até para se manter uma celebridade, em que você não sabe afinal qual é a função daquela pessoa, além de aparecer, porque a sim. gente tem uma categoria de celebridades. Mas existem pessoas que são célebres, porque elas fazem alguma outra coisa Uhum. que as tornam célebres. Então, Sim, você tem a Fernanda Montenegro, que é uma celebridade. A sim. Fernanda Torres, que é uma celebridade. A Marisa Monte, que é uma celebridade. E assim vai. Mas são cantoras, são atrizes. E essas pessoas têm uma disciplina. Uma das Gigantesca. coisas que mais me marcou na minha carreira, e eu falo para todo mundo, é lidando com famosos, você vê a grandiosidade da pessoa na disciplina que ela tem. A primeira vez que eu entrevistei o Tony Ramos, eu nunca esqueci. Eu liguei na casa dele, ele atendeu o telefone, ele não tem um batalhão de assessores, e eu falei pra ele: "Nossa, você atendeu o telefone?". Ele falou: "Mas as pessoas normais atendem o telefone". Aí eu falei: "Mas eu pensei que ia falar com 10 secretários". Ele falou: "Eu não preciso de 10 secretários, uma pessoa só me ajuda". "Que horas você?". "Ah, tal hora, tá combinado". Cheguei, ele já estava lá, eu não estava atrasada. Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Nossa, que coisa, porque eu tô acostumada a esperar as celebridades, né, celebridade acha que ela tem que fazer você É, esperar". sim. E o homem já estava lá, é o Tony Ramos. Aí ele falou assim: "Não, não, o seu tempo é dinheiro e o meu também. Então a gente precisa fazer isso para funcionar para nós 2". É isso. Aí tinha um outro ator que não queria, um ator mais jovem que estava começando, não vou falar o nome, mas ele estava começando, e ele não queria dar uma entrevista para o video show, porque ele estava com pressa, ele ia fazer fotos, e o Tony Ramos conversando comigo e prestando atenção no que estava acontecendo do lado. Aí ele falou para mim: "Dá uma licencinha?". "Tá bom". Aí ele foi até o ator e falou assim: "Rapaz, posso te dar um conselho?". Aí o rapaz olhou assim para o Tony Ramos, né. Aí ele falou assim: "É o seguinte, esse programa é da emissora que você trabalha, e esse jornalista veio aqui divulgar o seu trabalho, a nossa novela. Olha só, ele está querendo ajudar a gente. Você não vai falar com ele? Porque ele está fazendo o trabalho dele, por que você não faz o seu?". Lina, aquilo foi Gente, a olha coisa mais só. educada. E é isso, é disciplina. É. Essas pessoas, elas não Disciplina, atrasam. respeito, né. Respeito, É, elas não é, atrasam, elas é isso mesmo. ensaiam, elas leem, E elas se chegam aonde preparam. chegam, né. É, Elas não ninguém vira uma é. autoridade em qualquer Não, coisa
sem disciplina. É isso. Então, Ah, E eu acho que esse é o ponto, né, não existe a que a gente voltando aqui para classe social, não existe classe social, não existe você ser classe média, que é super protetora, porque você que tá ansiosa, porque você quer dar o melhor para o seu filho, ou você é aquela mãe muito rica, não sei o que, que vai super proteger pelo outro lado. São valores, né, são essas sim. características, é você saber passar, independente da classe social ou da condição que você tem, como que você vai desenvolver um ser humano funcional, porque é, você vai passar por perrengue, você vai ter que ter resiliência em qualquer carreira ou profissão que você escolha. Com certeza. Então, assim, se você vai pelo excesso, que, né, tipo, a mãe rica que contrata motorista, tutor, assessor, não deixa o filho resolver nada, esse menino não vai Ele não vai tomar nunca. decisões sozinho. é. E a outra mãe que também resolve tudo por filho, porque, né, aquela coisa que você falou: "Ah, eu tive um futuro, um passado muito sofrido, eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri". Mas será que você está ensinando as coisas certas, né? Então, assim, eu acho que esse cuidado como mãe de formar seres humanos funcionais é o maior papel de mãe que a gente pode ter, né? Eu E acho. pai E também, né? Porque a gente não fala muito dos pais aqui, não, eu mas acho a que de gente tem pai que e de falar. mãe. Eu tenho uma Sim, questão, pra fazer para você, Lina, é o sim. seguinte, o que eu sinto muito dos pais e mães, celebridades e não, é uma preocupação com uma eu estava até lendo sobre isso, com uma geração de crianças e jovens muito ansiosos. Criados numa bolha de rede social, super protegidos, porque a mãe e o pai têm medo de segurança, têm medo dos perigos que a gente liga a TV e Uhum. eles já estão ali. E eu vejo que essa transição do jovem para o adulto, em que ela está cada vez mais tardia. É uma impressão minha, eu tô vendo assim, antes a gente via jovens de 20 anos com a vida resolvida, morando sozinho, alguns já pais de família, e hoje eu tô vendo isso, pessoas com 30 e poucos que eles não sabem o que eles vão fazer da vida. Que Não leva é que pai. eles moram com o pai só, eles estão Que levam perdidos. pai para entrevista de trabalho. Isso, levam o pai para entrevista do trabalho. Eu passei por uma situação agora na embaixada da Espanha, em que tinha um adulto com a mãe resolvendo, assim, tudo para ele na embaixada. Aí eu fiz assim, fiquei olhando, eu falei, eu ainda até pensei, falei, será que ele tem alguma dificuldade? Pensei, né? Sim. Não, ele não tem nenhuma dificuldade. É que a mãe resolve tudo mesmo. E Keila, ó, isso não é impressão sua. Infelizmente não é, né. Tem uma coisa, eu até trouxe essa pesquisa no meu livro, e eu acho super importante falar sobre ela. Tem um psicólogo americano, Peter Gray, ele fez uma pesquisa por décadas, investigando a origem da ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, porque está crescente, que é o que você muito, acabou de falar. uma geração ansiosa. E aí, nessa pesquisa dele, ele deixa muito claro que uma das principais causas é a decrescente independência desses jovens. A falta de autonomia e a independência cada vez menor. Só que não é difícil a gente entender. Se a gente pensar num adulto que a gente conhece, seja homem ou mulher, que ele é dependente, que ele não tem autonomia e ele não vai ter autoconfiança, ele vai ter uma ansiedade ou ele vai a falta de autoconfiança às vezes traz uma depressão, uma angústia, não é? Isso é É real. real. Para as crianças e adolescentes também. Claro que a gente está falando proporcional à idade. E aí, eu não estou falando para ninguém deixar filho correr risco de vida. É óbvio que não, não é Claro, isso. não. Não. Não é isso. Mas, gente, é o que você acabou de falar. Eu preciso permitir que o meu filho vá. E aí, quando você fala assim, olha, a mãe estava ali resolvendo tudo para ele, ela não está dando espaço para ele ir. Sabe o que que aconteceu uma vez? Eu confesso para você que eu fiquei injuriada. Você vai me entender? Vocês, porque todas nós aqui somos mulheres comprometidas, que têm um propósito muito grande na vida, e quando você tem um propósito, quando você vê algo que você vê ali que não é positivo em relação àquilo, a gente fica injuriado, não Claro, fica? fica. Sabe o que eu Deixa escutei uma vez? De um milionário, mas milionário mesmo, falando o seguinte, que ele o que ele queria mesmo era aquilo, era o filho dependente, queria pagar o aluguel do filho, e que estava tudo bem. E sabe o que que isso eu sinto tanto? Eu acho que isso é uma eu vou falar numa palavra, não quero falar uma palavra feia, mas assim, mas não é não amor. é o nosso direito isso, sabe, ele está É fazendo o que ele egoísmo, quer, né? é egoísmo, ele está fazendo o que ele quer, mas ele está tirando todas as possibilidades dos filhos, e isso está crescente, e aí tá filho adulto com os pais, sustentando, que é o que você está contando também. Não, e tem muito, né, e eu percebo, assim, que a idade que as pessoas estão deixando o ninho, tal, ela tá se prolongando, você vê
Sim. parece que não vai ter fim, né. E eu falo: "Será que é um movimento que tem a ver, com o tempo que a gente vive hoje? O que está acontecendo com a gente, né? Por que que isso está acontecendo? Por que que eles estão menos e é isso, quanto menos independência". Outro dia eu ouvi, essa eu posso falar, eu ouvi de uma famosa dizendo que não deixaria os meninos irem na excursão da escola. Eram meninos de 8 e 10 anos. Eu pensei: "Mas qual é o problema da excursão?". "Não, meus filhos nunca dormiram fora de casa, eles nunca arrumaram a própria cama, e eles não vão encontrar as coisas na mala". Aí eu fiz: "Meu Gente. Deus". É. Parece pequeno, mas Mas é não nesses ir na pequenos. excursão e aprender que você tem que tirou da mala, você tem que guardar, ele vai perder. O meu É. perdeu meia, cueca. As primeiras excursões, ele voltou faltando tudo, E entendeu? é deixar errar. É. E é deixar fazer Deixar deixa ficar sem uma cueca pra você ver se no dia seguinte ele não aprende que tem que usar uma cueca. E é isso, e é assim, É deixar viver, É. gente. sabe, a mãe que fala assim: "Ah, mas e se", é assim, deixa ele pensar, se ele tiver uma dor de cabeça, qual é o remédio que ele vai tomar pra, ele pedir ajuda, ele precisa disso, né. Ô, Keila, O você falou remédio uma não pode coisa, ser assim. até para pedir ajuda, eles têm que ter iniciativa. Sim, Até para total. pedir ajuda. Agora, o que eu vejo nos meus estudos, o que eu entendo que quando você fala assim: "O que que foi acontecendo, né, para chegar nesse ponto?", o que eu vejo nos meus estudos é que depois que começou a ter uma crise de segurança, ali mais ou menos na década de Sim, 60, de lá para cá, essa independência das crianças e adolescentes, elas foram diminuindo, os pais foram passando a proteger mais, só que isso foi aumentando e escalando de uma forma que agora, na verdade, assim, eles não estão enxergando o que eles estão fazendo. Porque e tem uma coisa que às vezes eu acho que os pais às vezes pensam assim: "Gente, mas criar um filho independente é com dureza, é deixando o filho para lá". Gente, não é nada disso. Eu vou falar para vocês, meus filhos são independentes para a idade deles. Eu fico super feliz por eles, porque eu vejo como é que eles estão caminhando, como é que eles têm orgulho deles mesmos. Mas eu sou super amorosa. Você pode perguntar para quem for próximo a mim. Eu sou próxima aos meus filhos, eu sou conectada. Então não tem nada a ver com isso. você Mas abandonar, né. Não. ao contrário, mas eu permiti que eles tracem o caminho deles. Gente, isso é muito E não quer maravilhoso. dizer, eu também acho assim, eu vejo gente que mora junto com o filho e não está conectado. Total. Não é É o que porque mais você tem, está gente. perto Não, que você sabe o Exato. que está não. passando Eu acho que com o seu filho. isso tá acontecendo até muito, porque a vida de novo, 3 profissionais aqui estamos falando, Sim, né. A gente eu pelo menos já me vi várias vezes em que eu tô com a minha filha, mas eu tô aqui trabalhando ainda Você no não está celular, eu não falando tô com com ela. ela, entendeu. Então eu falo: "Não, espera aí". Até falo: "Filha, celular chato, né". Ela: "É mamãe". Hoje ela já olha pra mim: "Mãe, celular chato". Eu falei: "Nossa, é mesmo, celular chato". Porque a gente tem uma vida muito corrida, né, a gente vai falar aqui ainda sim. de mães e profissionais e como é que a gente equilibra todo esse papel, dentro de cada uma da nossa realidade, mas assim, a gente suprir isso também com outras coisas, eu acho que puxar esse gancho, a gente supriu com outras coisas que eu acho que também é se mimar, né, do que vem muito desse mundo também talvez de famoso, é complicado, não dá pra gente fazer Você não isso. tem tempo para dar atenção, mas você pode comprar e dar presentes e cercar essa criança de segurança, conforto, luxo, proteção, para compensar isso. É isso, a gente vê bastante no mundo das celebridades. Os Os aniversários. aniversários que são verdadeiras são verdadeiros shows do intervalo do Super Bowl, porque eu não acho que é uma festa de aniversário que saem, Sim, do nada, um cantor que você sabe que custou milhões de reais, a criança nem sabe quem é o cantor. E a mãe fala: "Eu contratei o Gustavo Lima para cantar na festa de 1 ano do meu filho". sim. Pra quê? Nunca viu o Gustavo Lima, ele preferia o palhacinho lá. Tá. Sim, sim. O amiguinho do O colégio. amiguinho do colégio. Então você vê que, assim, a loucura de, né, É, de mostrar para o seu filho que ele é amado, tá nas coisas, às vezes, erradas, Errado, né. totalmente. Você cercar seu filho de algo que talvez ele não precise, e sim. talvez ele precisasse de meia hora do seu tempo realmente dedicado a ele, olhando para ele, conversando com ele, sabendo como foi o dia dele. Às vezes eu sei que é fácil falar, muitos dias a gente vai falar para o Claro, seu filho: "A mamãe tá ocupada", É sim. isso, Hoje tá eu difícil, tá é. nervosa, Mas faz eu acho que esse parte. papel do diálogo é muito importante, né, Aline, eu Sim, acho que eu e a Aline, a gente quando, né, conversando muito do método e todo esse projeto dos pais desnecessários, filhos independentes, porque não é só mãe, né, a gente tá aqui num podcast de mães, mas, Os pais também. os pais também têm esse papel.
É a conversa, cara, tudo É, é na base da conversa. O As pessoas até brincam comigo, trazendo meu exemplo, que eu falo com a minha filha como se eu estivesse falando com um adulto da mas eu minha acho que é idade, importante e ela tem 3 anos de idade. Só que ao mesmo tempo eu vejo as professoras do colégio dela e falo assim: "Nossa, mas a Maia tem um vocabulário, né, a Maia tem uma desenvoltura", porque eu converso com ela. Meu marido já fala assim: "Você dá muito papo", eu falei: "Gente, mas eu quero que ela entenda, eu quero que a gente tenha essa abertura e conexão de conversa, porque é isso, não é suprindo de outra forma, é criando conexão, Sim, com diálogo, total. com conversa, com a Lina presença, a Lina né. fala isso no livro dela e eu acho muito legal, que Olha, é ela leu Ah, aqui, eu fiquei toda menina. feliz aqui. mas é importante porque de verdade a Sim, parte de conversar com o é. seu filho porque você aprende com os Gente, o seus tempo filhos. todo. E eu tenho um exemplo que é o meu marido chegava muito estressado do trabalho, muito estressado, muito. E o João era pequeno. E todo dia o Fábio chegava bravo, reclamando muito, mas assim, muito. E o João era pequeno, olhou pra ele e falou assim: "Nossa, papai, você odeia voltar pra casa, né?" Hum, Aquilo, juro pra você, Caiu o mundo. caiu o mundo. O Fábio olhou pra minha cara e tomou um falou assim: susto. "A partir desse dia, vocês não vão me ver mais trazendo os problemas de dentro do meu trabalho Gente, pra olha cá, só, porque é a parte melhor do meu dia e eu tô passando isso pra ele". olha só. Isso é uma super proteção É talvez boa de aprendizado. se fazer, né. Essa super proteção é boa, proteger às vezes dos nossos próprios demônios, É, né, das vamos nossas falar assim. neuras, Agora, né. a gente também tem que lembrar que a gente não pode sair despejando todas as nossos problemas e ansiedades numa criança. Uma Vai criança. trazer ansiedade também É para ele, isso, né. eles não têm nem É, a dimensão disso. Mas é o que a Lina fala, a gente aprende muito no processo. nossa, muito. E eu acho que a gente Sim, aprende não para, Não né, de para, aprender. Eu não fico pensando, para. porque agora o João tá com 19, eu continuo, pensando, e a gente vai revendo os erros, né. Você fala assim: aqui eu errei, podia melhorar um pouquinho aqui e tal". Eu acho que sempre tem alguns ajustes que dá pra fazer, né. Agora, eu vou entrar nesse assunto. Eu já estou achando que eu tô errando menos do que eu errava, Sim, porque o João tá começando a andar com as próprias pernas e eu, fico muito orgulhosa disso. Ele é um menino muito que vai atrás das coisas, então eu gosto disso, eu falo: "Poxa, que legal que ele tá fazendo isso", sensacional. né, estudando, trabalhando, feliz com o dinheiro dele, sabe. Ai, A gente brinca que gente. ele é muquirana, porque o ele meu vai ficar dinheiro ele gasta, mas o dele ele guarda, entendeu. E ele é muito ele fala, imagina, Lina, ele tem 18 anos, ele falou assim: "Mãe, quanto você acha que custa essa casa?" Porque eu penso em ele tá falando assim que vai comprar uma casa. Eu falei: "Como assim vai comprar uma casa? Você tem 18 anos". Meu marido: "Não, deixa ele Calma. pensar que ele quer comprar uma Sim, casa, que ele quer ter um carro". Porque ele fala: "Mãe, eu não vou sumir, eu vou só morar olha olha aí. isso, em gente. outro lugar, mãe, eu não vou desaparecer". Ai, Lina, mas pra mim sair de casa, sabe aqueles programas de Sei. quiz de resposta que abre o alçapão e a pessoa só vai acontecer isso, o meu filho vai cair no alçapão do programa. Eu fico desesperada. Aí eu falo: "Não, eu sou uma mãe consciente, eu sei que eu tenho que criar meu filho para o mundo". Não, É. mentira, eu quero criar ele para ser Isso é uma boa assim. pergunta, como é que a gente se prepara Boa, para esse ninho vazio que vai né, vai chegar. aqui chegou um pouco Chegou até muito cedo, depois cedo. você conta aí sua história como É, que aqui ó, que idade que ela soltou os filhos dela. é. Aqui tá chegando, aqui eu tô longe, mas assim, eu já tento projetar, né, eu sou Tem que se uma preparar. então Gente, mas olha, eu adoro esse tema atualmente, Keila, porque meus filhos saíram de casa com 15 anos, Isso, cada um deles. Os criança. 2 hoje, o mais novo está com 16, então já mora fora há mais de um ano, os 2 moram juntos. Então assim, claro gente, não tem uma regra, porque cada mãe sente de uma forma. Eu falo mãe, porque pais sentem também, mas eu acho que mãe mais ainda, né, Uhum. normalmente. E aí o que que aconteceu, quando o mais velho saiu, o Bernardo, eu senti muito. Eu fiquei 3 meses triste, triste. Eu não sou chorona, eu não sou dramática, mas tinha dia que eu não tinha vontade de conversar. Eu fiquei Acredito. triste, vou te contar por quê. Eu senti o silêncio da casa, porque os meninos, eles são muito amigos, eles são acima da média. Os nossos amigos ficam, assim, impressionados. E aí nisso, era uma zoeira na hora do almoço. Enchem, né. Não, era uma zoeira, uma risadaiada, uma brincadeira. De repente, era um adolescente com 2 adultos. Então, esse silêncio da casa, para mim, ele foi doído. Passou esses 3 meses, mas assim, eu senti, mas muito feliz por ele, pela trajetória que ele estava. Foi para uma escola de educação empreendedora, super legal, ele estava muito feliz. Então, eu estava feliz por ele, mas eu sentida. E aí, depois que passou esses 3 meses, aí eu me adaptei, claro,
Depois, ano passado, início do ano passado, o mais novo foi. E aí, a história do ninho vazio. Hoje eu vou te contar como é que eu sinto, e eu vou até tô até adorando essa oportunidade aqui, não me deixa falar muito não, mas eu Vou adoro. deixar falar tudo, aqui é quase Pode terapeuta. falar, Desliga as câmeras. pode falar. Mas eu adoro falar isso para as mulheres por causa da fase que eu estou vivendo. Eu tenho 48 anos. E o ninho vazio hoje, eu enxergo ele, mas assim, primeiro, eu criei os meus filhos, eu crio os meus filhos, claro, ainda crio, mas assim, de uma forma para eles se descobrirem, serem independentes, conhecerem o seu potencial, se testarem. Eu estou aqui para apoiar, meu marido também. Então, eu super admiro esse caminho deles dessa forma. Eu realmente fico feliz. Se falar assim: "Ah, linda, você não sente falta dos meninos pequenos?" É claro, gente, mas o tempo não tem jeito, ele passa. Só que aí, o que eu tenho descoberto nessa fase do ninho vazio, é que, Keila, ela pode ser uma fase com tantas possibilidades. Se os filhos da gente estão se realizando, a gente também pode se realizar mais ainda. E aí eu olho para mim hoje, de verdade, eu falo assim: "Gente, eu tô com 48 anos, e eu sinto, assim, que eu tô no projeto talvez o mais importante da minha vida com 48 anos". Isso é demais. Isso é sensacional. Então, assim, o convite que eu faço para as mulheres agora, aliás, antes do convite, isso depende dos filhos também estarem seguindo sua trajetória, porque senão fica muito Se sofrido. você não se tornou desnecessária, Ai, talvez o seu ninho demore Aí para ficar não, vazio ou também. nunca vai nunca ficar. fique. E o problema é que isso é muito sofrido. Eu tenho contato com muitos pais. Nossa, eu conheço gente que sofre muito, o que meus filhos não andam com as próprias pernas, eles dependem. Gente, O que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Mas esse Isso é é o um ponto. sofrimento. gente, é muito grande esse sofrimento. É uma preocupação e outra para os 2 lados, porque aí os filhos adultos, eles não acreditam neles mais. Hum. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: então, quando você tem seus filhos estão seguindo a trajetória, você continua apoiando, você está feliz por eles e você tem a possibilidade de viver toda essa outra esse outro lado dessa fase. Mas tem eu estava lembrando agora há pouco da entrevista do Vladimir Bricha, que ele conta que ele Sim, foi pai, que me emocionou muito e eu me identifiquei muito com a entrevista, porque ele fala: "Eu sou um bom ator, eu sou um bom marido, eu sou um bom ser humano, eu acredito que eu faço coisas boas, mas uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ser pai, eu sou muito bom como pai", ele fala. Ele foi pai muito cedo, ficou viúvo, cuidou dos filhos, e tal, e quando o mais novo foi embora, ele falou que ele ficou de luto, como você falou, quase uma semana chorando todos os dias. Ele ligava para os amigos chorando. Ele falou: "Porque quando eu deixei de ser o Vladimir pai, eu tive que pensar quem eu vou ser agora, porque eu me considerava o Vladimir pai o melhor. Eu perdi a função e esse sentimento não é, você não perdeu a função, na verdade, É isso que eu ia ele não falar. está o tempo todo lá com você, mas você continua mãe e pai. claro, É, claro, claro. E aí Talvez essa eu acho conexão até aumente, exa quando ele sai. mas isso que eu ia puxar o gancho, só sim, interrompendo aqui, é em que momento em que a gente virou essa chave, ou sempre existiu, não sei, né, a gente não tem esse estudo, porque pouco se fala do ninho vazio, agora tá se começando a se é, falar, né, igual a menopausa, era um tabu. É. é. Agora está se falando também de ninho vazio. Em que momento da vida as pessoas botaram na cabeça que o filho não é para o mundo, né, que assim, É que verdade. você Inverteu, né. que tipo: "Ah, eu tô criando filho para mim". Gente, você o foco de você ter um filho, pelo menos na minha cabeça, porque aí eu acho que também é a forma que eu fui criada, é para você preparar um ser humano, você não porque é isso, em que momento você tá querendo ter 80 anos e tá cuidando de alguém ainda dependente de você? Que momento virou essa chave de que, é tão doído deixar o filho ir embora, né, assim, eu realmente eu não tenho essa resposta, tá, gente, eu tô jogando Eu acho pra vocês. difícil ter essa resposta, que momento, mas sabe uma coisa que eu achei tão legal que você trouxe pra gente conectar? Que o ser desnecessário, eu acho que tem a ver com isso aí, porque o ser desnecessário, a gente fala que ele é um ato de amor e é mesmo, porque é você se deixar de ser a protagonista, te tirar do centro e colocar o seu filho no centro, ou seja, eu não vou fazer o que é mais confortável para mim, eu vou fazer o que é melhor para ele. E aí eu acho que talvez, eu acredito que pode ter alguma relação, porque mesmo que inconsciente, porque nenhum pai e mãe Eu quer não errar. acho que faz de Não, propósito, claro Não, que a não. pessoa é não quer essa nunca. consequência. Claro que não. Tanto é, que eu vou te falar que todas as palestras que eu conduzo, para todo canto que eu vou,
quando eu falo sobre o meu programa, os pais, eles se interessam completamente. Acredito. Por quê? Porque eles não tinham essa consciência. Eles fazem tentando acertar. Só que eu falo que o convite é esse, assim. Quando você faz o que é melhor para ele, muitas vezes vai ser desconfortável para mim, mas é a nossa principal função. Sim. É preparar os filhos para a vida. Hum. E que eles queiram estar perto de nós, mas que eles não dependam de nós. É. Que é diferente, É né? muito E esse diferente. ponto que é, né, tipo: "Ah, eu deixei de ser meu papel pai". Gente, a gente nunca deixa de ser pai. É isso que eu Nunca. falo. Hoje, meus pais têm 80 anos. E sim, existe também uma coisa chamada inversão de papéis, né. É, claro. Eu já Que passam a chego ser filhos, nessa, é. eles passam a dar mais trabalho do que eu dou pra eles. E é exatamente isso. É um momento, talvez, que eu não acho que seja também natural, eu acho que, enfim, mas é um momento da gente começar a dar isso, a gente estava falando sobre isso ontem, a gente saiu pra conversar, de dar um Tomar pouco um de vinho, paz. saímos para tomar um vinho, Menina, relaxar. por favor, a gente dá uma relaxada. Dá uma É, relaxada. Aí a gente estava falando que é um momento que eles querem ter um pouco de paz, né, porque, assim, eles estão mais velhos, eles não têm mais aquela força, eles já não têm mais aquela independência, e força, eu digo mesmo força, às vezes, da perna de levantar. Então como é que eles vão estar sustentando uma pessoa eu tenho 40, meus pais não tiveram mais velho. Como é que eles vão sustentar, às vezes, uma pessoa de 40, 50, E 60? é Gente, que não, preocupação. é uma Você dor tem que de dar paz, né. muito, muito complicada. e aí eles não têm tranquilidade. Claro que não, porque a gente lida com a finitude. E aí, como é que você lida com a finitude sabendo que seu filho não consegue seguir sozinho? Exatamente. Mas é aí que tá. Eu falo que, gente, minha luta, eu acho que até os meus últimos dias vai ser essa. Por favor, entendam que para que isso aconteça tem que começar desde cedo, com muito amor, mas você tem que permitir, você tem que dar espaço. Se não der espaço, como é que os filhos vão vai ser possível que eles tenham algum tipo de autonomia, algum tipo de independência, algum tipo de proatividade, se eles não têm espaço, porque os pais e mães estão sempre passando na frente para resolver, para entregar. Eu acho que meu marido fez seu curso, porque lá em casa tinha discussão de Eu como vou empresta o livro pra ele, Keila, eu vou já que você adorar, porque pegou. ele vai se Ele vai identificar. falar: "Olha eu Porque aqui". quando o João começou a trabalhar, na minha cabeça de mãe doida, gente, desculpa, mãe doida. Gente, vamos fazer a conta de quanto dá de Uber, de aplicativo até o trabalho, e aí a volta da faculdade, e aí quando puder a mamãe busca, a vovó busca, aí depois a gente vai comprar um carro para você, meu marido. Assim. Aí eu: "Tá bom". Aí ele falou assim: "Não, é que eu não quero dar um carro para ele, ele merece". Fez assim, ele é um menino estudioso, determinado. "Mas eu acho que a gente tem que deixar essa criatura pegar transporte público", porque ele até pouco tempo morava do lado da escola, ele ia a pé, a avó buscava. "Essa pessoa não pega ônibus". Ele fez assim, eh como pode um ser humano que nunca andou de transporte público direito? Deixa ele ir atrás de um bilhete único, de subir no ônibus, de descer do ônibus, de entender como é que funciona. Ele precisa. Primeiro dia de ônibus do João, eu nunca esqueço, ele voltou para casa, e eu tenho uma funcionária que eu amo, que pega 3 conduções para estar todo dia às 7 horas da manhã em casa, Sim. e ela entrou, ele fez: "Rita, como é difícil a sua vida". Aí assim, ó, ela: "Agora você descobriu?" Ela fez assim, ela falou: "Por que você tá falando isso?" Ele: "Porque ontem eu peguei um ônibus, Rita, estava caindo, gente, eu quase não consegui entrar". Aí ela fez: "Um só, né, Fá, né, João? Eu pego 3". Aí ele: "Eu ia morrer", e não sei o quê. Você é responsável pela sua locomoção, agora você tem Sim, que se virar. Pelo amor de Deus, você tem 18 anos. Mas foi meu marido e que falou assim: "Não, não, não, deixa essa criatura, deixa ele viver um pouco a vida das pessoas". E eu penso assim, quando você tem recurso, você quer proteger. Talvez você não tenha e você quer proteger. Você não teve carro quando você tinha, mas você quer que seu filho tenha. E isso existe com pessoas mais simples. Eu vejo a pessoa Sim. não quer que o filho ande de ônibus, não quer que o filho ande de É, transporte público, é. de jeito nenhum. E aí eu acho engraçado que você trouxe o exemplo do milionário, o bilionário, mas a gente estava falando também nos bastidores, as histórias dos bilionários, que aí acho que a Aquila comentou uma ótima, por favor, eu quero que você conte. Escolhe uma que você me deu de exemplo, que como é isso? Não tem classe social, né, gente? Não, não tem. voltando para lá pro tema que a gente começou. Superproteção. Não tem. Porque a gente pega um caso de uns bilionários que você vê casos de revista que eles, tipo assim, não estão deixando nada para os filhos, os filhos que Tá. se virem. Essa semana a gente ficou É, chocado com o próprio Sting, o cantor. Ele deu uma entrevista falando que desde que os filhos eram pequenos, e ele já tinha dinheiro, ele falava assim: "Esses sapatos que você está usando, fui eu que comprei. Você vai estudar um colégio muito bom, que eu tô te dando essa oportunidade, porque eu espero que um dia você compre os seus próprios sapatos". E a fortuna que o papai ganhou cantando,
não vai ficar para você. Eu quero que você escolha o seu caminho, porque isso não é seu. Você não é herdeiro. Construa você o seu dinheiro. E aí as pessoas ficam chocadas: "Meu Deus, ele vai doar e vai deixar os filhos sem nada?" Ele fala: "Eu dei o melhor para eles", que é a possibilidade deles construírem a própria vida e eu sempre vou estar aqui apoiando, mas assim, eles não sabem desde pequeno que eles são milionários, herdeiros, que eles não precisam fazer nada, pelo contrário, desde muito jovens eles sabem que eles precisam fazer, porque eu não vou deixar, eu já falei isso para eles e eles entenderam isso. Não tem o sofrimento dos meus filhos: Sim, "Nossa, eu não sou herdeiro". Não, eles entenderam, o dinheiro é do meu pai. É muito louco, a gente não consegue entender isso, porque a gente fala: "Meu Deus, o Exatamente. cara tá abrindo mão da fortuna dos filhos para dar para caridade". Mas ele fala que a melhor coisa que ele pôde fazer pelos filhos é criar seres humanos independentes, que não são filhos do Perfeito. Vamos Sting. chamar o tá Sting bom, aqui, tá. gente? Mas tem vários Sting bilionários vem e aí. Sim, milionários que fazem isso, e de novo, vou na linha da Lina, talvez você não precise ser bilionário e milionário para ensinar para o seu filho que ele não tá aqui para ser a sua sombra e claro que herdar tudo não. que é seu e Sim. você se matar de trabalhar para deixar as coisas para ele. Ele tem que construir o caminho É. dele. É sofrido, a gente quer proteger e quer que eles Mas, não sofram. Keila, eu vou te falar, uma coisa que eu me esforço também, eu queria que as pessoas virassem essa chave, porque não é tão sofrido assim, se for com amor, é tão bonito de ver. Eu te falo assim, com toda a verdade do meu coração, não é tão sofrido assim quando você tem certeza que aquilo é bom e que eles estão felizes. Isso é. Sabe o que já aconteceu comigo? Já teve, teve 2 situações, assim, uma que já aconteceu mais de uma vez, de às vezes alguém falar assim: "Nossa, que dó", tipo assim, Que dó. "Nó, estão saindo tão Que dó. cedo de Já casa, ouço às vezes. estão saindo tão cedo de casa", e de eu pensar assim: "Meu filho tá tão feliz". Então, se você olhasse, se você perguntar para eles, a gente já conversou sobre isso, eles são super felizes com tudo que eles estão fazendo. E olha, o mais velho está na faculdade, trabalha, o mais novo estuda horário integral, super, eh eh, sabe assim, conectado e participa de eventos e aquela coisa toda. E aí teve um dia que uma pessoa falou comigo assim: "Ah, eu fiquei com uma dó, porque eu conversei com o seu filho mais novo e eu vi assim, gente, ele não é mais aquela, tipo aquela criança". Aí eu virei Hum, para ela e falei assim: "Deixa eu te falar uma coisa, antes que você fique com dó, deixa eu te propor uma coisa. Conversa com ele, pergunta para ele como é que ele tá, o que que ele tá fazendo, se ele tá feliz". Passou. Essa pessoa chegou para mim depois e falou: "Lina, eu tô encabulada, hum. eu tô impressionada, É. porque ele me contou isso e da escola, o que ele tá fazendo, e que ele tá criando um projeto, e que ele tá não sei o quê". E aí quando você vai ver, às vezes, você tá ali protegendo tanto, e o que que tá acontecendo? Os adolescentes estão entediados, porque eles não têm desafio, eles não estão vivendo na e eu tô vendo os meninos, e eu tô falando dos meus, porque são meus, mas é o que eu vejo de outros também, que Com os certeza. pais estão permitindo. E é com amor, é com apoio, é É, com presença. é Então, isso, né. eu tô só falando assim, não é para ser doído assim, é pra gente de verdade, é motivo de alegria. Se você não tá afastado, que não é para estar. Não é para estar longe. Não Não é quer dizer para que tá estar longe, longe, não né, é não para é estar longe, é para estar cada vez mais conectado, você está respeitando o que ele quer, você está apoiando os sonhos dele. Ele está testando, ele está errando, e está aprendendo, e está ali com você, sabendo que você está torcendo por ele. Gente, isso é sensacional. É muito louco. E a gente tem por experiência de vida, eu pelo menos acredito nisso, que às vezes que eu aprendi as lições mais rapidamente, foi quebrando a cara. sim, Se não é permitido que eu me mas você machuque, aprende. eu não consigo fechar nenhum ferimento e recomeçar em nada, porque eu Claro, fui protegida o tempo todo e é claro, é normal a gente querer proteger, sim, é sim. de pai e de mãe, mas você entender que seu filho tem que errar e bater a cabeça no muro de vez em quando e entender quais são É. as decisões. Que é isso, é calculado, né. Também você não vai falar assim: "Ah Não, não, eu tô não, vendo ali é que o claro, a não vou pessoa" colocar meu é, filho em risco, exatamente. é o que a Lina "Vai falou. lá, atravessa a Não, Cracolândia 10 horas da noite". não, é É com mas é deixar o seu filho fazer, como ela vai disse, com soltando a segurança, cordinha. tomar decisões por conta Você vai própria. soltando a cordinha. E aí eu vou até trazer um evento que vocês estavam falando, eu estava lembrando aqui, e também não adianta também você querer soltar a cordinha de uma vez só, porque se você Eu ia não perguntar isso construiu pra essa Lina, como é base, que é essa construção, entendeu, que eu né? acho que se você não constrói uma base eu tenho um exemplo, não sei que é isso, não foi construída a base dessa pessoa, desse adolescente, para que ele fosse independente. E aí chegou um momento e falou assim: "Ah não, agora você vai morar sozinho, vai lá, morar em outra cidade". Gente, o menino não foi preparado para isso.
Estou. aí é entendeu? até Aí, perigoso. o que aconteceu? Voltou. Por quê? Porque não gostou, porque não foi preparado. Porque não é Então, soltar a não é corda, é jogar, soltar. né. Não É, é tipo assim: "Vai lá, se não é joga essa aí". a Não, proposta. não é isso. Por isso que eu acho que É, começa cedo e eu é. falo assim, eu sei que a Lina trabalha de 6 a 16 anos, mas Os pais com filhos de os 6 a pais com 16. os filhos de 6 a 16 anos, mas eu tenho a minha filha de 3. Bom, você conhece minha filha, que a Ma gente se conhece na vida Mas pessoal também, a Maia Mai. quer fazer tudo sozinha. A Maia quer fazer tudo sozinha e eu incentivo. Eu acho que tá Eu certo. incentivo ela, entendeu? Eu falo: "Vai lá filha, tenta". Óbvio, dentro hoje ela fala assim: "Mãe, posso subir para fazer a tapioca com você?" Eu falei: "Ai, minha nossa senhora, minha casinha vai ficar daquele jeito, né". Falei: "Vamos, né, vai, vamos lá fazer a tapioca". Era farinha de tapioca Pra numa pra todos bancada os toda, lados. mas é isso, eu acho que também tem um ponto, que aí eu vou até tentar pular um pouco do bloco, porque a gente vai ficar aqui 2 horas se a gente tentar, vai. É. que é a gente hoje, né, é muito papel. A gente é mãe, a gente é profissional, a gente é esposa, a gente é várias coisas. A gente não tem muito tempo e paciência, eu não tenho paciência nenhuma nunca, não, paciência não é o meu forte, Nem pra dar esse tempo, porque a Lina fala muito isso, é mais confortável pra gente fazer e mais rápido. Você vai lá e daí que eu venho resolve. É. Vai, deixa que eu faço, ai, deixa que eu faço, deixa que eu faço. Por quê? Porque a gente tá correndo, porque a gente tá equilibrando 1000 pratinhos. A gente como mãe, não tô dizendo só a gente mãe não, pai, todo Sim. mundo. Então assim, é mais desafiador, é menos confortável, não né. vai muito longe. Só que antes, vou te passar a palavra agora, só lembrar, Linda tá chata falando isso aqui 1000 vezes, mas olha, é Lobotomia mais aqui, hein, desafiador gente. agora. Depois Fica mais fácil. depois vem a fase mais leve, que você tá tranquila, feliz, vendo eles irem, porque senão é o oposto. Tá tudo É, gostoso agora, tudo quentinho agora, tudo E confortável depois agora, vai ser mais e depois vem complicado. a conta. é. Eu uso o exemplo quando a criança começa a amarrar o próprio tênis. Quando ele começa a amarrar o tênis, eles demoram uma eternidade para amarrar um pé, para amarrar o outro já desamarrou. Então assim, você vai sair de casa, vai atrasar. O que que a mãe faz? Corre e amarra ela. É. Mas é tão importante você sentar e falar assim: "Vai lá, a gente só sai daqui a hora que você amarrar o tênis. A mamãe tá te Comprar tênis de esperando. velcro. Mamãe tá te esperando". É. Por que isso? Porque ele vai ter que aprender a amarrar sozinho. E se ele não aprender agora, eu tô usando o tênis como metáfora. Claro, Se ele não aprender agora, depois vai doer mais. Então é difícil, né. A Lina falou assim, depois é compensatório. Quando você vê o exatamente. resultado Total. do você liberar e você vê andando com as próprias pernas, te dá um alívio. Você faz: Sim. "Eu acertei". É, Então é gostoso. É isso, sim, você fala: "Tá, a missão tá sendo cumprida, né, tá legal". Porque eu penso hoje, quando eu olho o João trabalhando, estudando, correndo atrás das coisas dele, eu fico pensando: se ele tivesse perdido, se ele não quisesse trabalhar, se ele não tivesse interesse nenhum pela faculdade, se ele não quisesse nada, entediado, sem sim, querer fazer nada, sim. eu ia ficar desesperada. É isso. Porque com 18 anos eu estava fazendo 1000 coisas, É. 1000 planos, 1000 coisas, estava trabalhando, e eu ia olhar para o meu filho e falar: "Ih, caramba, deu errado. E agora o que eu Aí, faço? ô gente, aí é doído. Como é que eu motivo alguém de 18 anos, de 19 Agora eu vou anos?" aproveitar isso aqui para vocês também falarem um pouco sobre isso, sabe por quê? O nosso projeto, né, Gabi, Sim. a Ata Educação tá aí Tá chegando aí isso. para Tá isso, chegando pra ajudar, chegando então, forte na parada, Pais né, precisam sabe. de ajuda, gente, e precisam. os Só jovens que já que passaram por É, isso, que não tem mais o que fazer. só que os pais precisam entender que se não começar desde cedo não tem mágica. Tem hora que eu falo o assim: que que "Gente, eu faço o que agora? mais falar para os pais, para eles entenderem essa realidade?" Sabe por quê? Eles começam a procurar alguma coisa na hora que o problema já está instalado. Desesperador já, né. Você entendeu? O que eu recebo de mensagem, a Gabi sabe disso, o que eu recebo de Acima de mensagem assim: 21, "Lina, 25. meu filho de 21, de 25, de 28, de 30, Não, imagina, 28. que não trabalha, não estuda, não faz O nada, que eu eu não sei como é que eu faço". Aí, é só se ele decidir. A nossa influência já é muito pequena, o negócio já está É instalado. um ser humano formado, né. Então, ou seja, tem que ser aos poucos, com carinho, e é assim, é naturalmente ali, quando você ajusta a sua condução, vira a sua chave, sabe assim, é uma trilha tão bonita, tão Eu gosto prazerosa. muito da sua dica de lição de casa, do É, deixar fazer a lição deixa de casa, que sozinho. é um momento complicado, que a mãe quer pegar o caderno e falar: "Daqui isso aqui que eu vou responder tudo", né, porque é um sofrimento, as crianças às vezes choram em cima do caderno: "Eu não sei fazer, eu não sei nada", é aqueles momentos de desespero e de desafio dele.
mas é um desafio nosso também de E ao mesmo tempo, também, quando você vai mostrando para a criança o quanto é bom que ele consegue, que gente, isso é muito a poderoso. conquista, começa a ser Não, e gostosa para ele. aumenta a autoconfiança dele, Você é ele chega capaz. na escola com Sim, mais autonomia. Gente, isso tem um poder. você Então, assim, você confiar em você, depois é para a vida toda. é isso, Pá, exatamente. não, gente, não tem muito o que falar. De novo, assim, é que pra gente parece muito óbvio, né, mas Lina, é dá para você escrever complicado. mais uns 7 Dá, livros, de cada um desses dá. temas, fazer 1000 cursos, porque a gente vai querer continuar Não, aprendendo. é isso. Mas assim, eu acho também, aí eu tô falando do meu achismo, sabe, Sim, porque eu vejo essas pessoas que chegam pra gente pedindo ajuda mesmo, pedindo ajuda, sabe, complicado. com 21 isso eu acho que tudo bem, a influência reduz, não tem mais como talvez reverter, mas ao mesmo tempo, eu acho que não acabou é isso, a gente não deixa de ser mãe, de ser pai, né, essa mãe vai Uhum. continuar preocupada. Então, o que será que, assim, minimamente eu sei que foge aqui, mas vamos no Tá, conselho, no Quase feeling. O sim. que é possível fazer para essa mãe de 21, 25, 27 que tá vendo o filho se perder no caminho? Porque a minha vontade é assim: "Cara, senta e tem uma conversa franca", ou Gabi, é tipo, reza e joga para Deus, o vou que te que falar, faz? vou te dar uma resposta que eu sei que não é que você quer. Você reza e joga para Meu Deus. pai. ai, Mas eu vou falar a verdade para você, sabe por quê? Claro, gente, quando eu falo assim reza, é porque a influência ali é realmente muito pequena. Isso é comprovado na psicologia, é, enfim. Aí é se ele decidir. O que que você pode fazer? Claro, você pode às vezes apresentar alguma coisa, mostrar, você vai aconselhar, você não vai Vai fazer. desistir. O que Uhum. eu quero, o que eu estou mostrando e que eu estou sendo muito sincera, é que ali a nossa influência ela já foi reduzida drasticamente. E aí é decisão dele. Aqui, ó, vou pegar nós três aqui enquanto adultos. Se você não quiser fazer alguma coisa, adianta alguém te falar? não, Ele já está nessa fase. Por isso então, assim, claro, você pode apresentar, a gente vai inclusive trazer produtos Sim. para essa mas o jovem é que vai ter que querer, Sim. nessa fase. Por isso que o tra despertar o interesse dele. por isso que nosso trabalho, que comece desde cedo, é para não chegar nessa fase. Porque aí, de É verdade, uma se prevenção. ele não É. quiser, não tem o que vai fazer. Gente, já tem nome a geração neném? Tem Já, tem nome. nome. Como assim? Para É, os jovens que não trabalham e não estudam. e não querem nada, né, nada. É. Qual é o erro mais comum, Lina, nessa superproteção? Se você tivesse que lhes falar assim para mim: "Ó, isso sempre vai dar ruim, sempre que a pessoa fizer isso, fica difícil depois ela". Não, eu acho que não tem uma atividade, assim, específica, mas eu vou te dar uns exemplos, porque é o estilo mesmo da condução dessa superproteção. A gente estava conversando aqui hoje mais cedo sobre isso, e você pega uma forma, um comportamento diferente dos pais do que os nossos pais tiveram. Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui, imagina quando a gente era mais novo, se você estava ali praticando um esporte, se o treinador te tirasse do time e te deixasse no banco de reserva. Então, claro, eu estou aqui generalizando, mas o que que quando você chegasse em casa que você se queixasse disso, o que que a maioria dos pais falariam? Olha, então treina mais, mostra para o seu treinador que você consegue, não é assim? Sim, Hoje, o que que os pais fazem? vão lá falar com Pode o deixar que treinador. amanhã eu vou lá conversar com o treinador. É É. assim ou não é? Opa, Eu Não pode chamar a atenção do filho. Se o filho outra coisa que nem deu tempo da gente falar, a gente vai ter que marcar um outro podcast, porque essa vai, eu tenho uma pauta gigante aqui que eu não cheguei, mas tem mais espera 10 aí. blocos. Mas sabe uma outra coisa, Keila? Não permitir a frustração que está dentro da superproteção. Qualquer frustração, os pais estão ali fazendo o quê? Dando um presente, trazendo uma distração para que o filho não passe por aquilo, para que ele seja feliz o tempo todo. Mas isso não é real, a vida não é assim. Você está só criando um filho frágil que vai sofrer que mais. não vai se não É. arrebentar. E aí, mas então você gosta de ver seu filho se frustrar? É claro que não. Mas eu vou estar ali com carinho, apoiando, mas permitindo que ele lide com isso, sabe? Mas eu estou ali do lado dele. Então, eu estou te dando 2 exemplos, Sim, mas são exemplos simples. que a gente pode ir em vários outros, sabe? É uma condução, é uma forma dos que os pais estão agindo. E concordo com você, são bem intencionados, não agem assim querendo, mas boa intenção
infelizmente, Tá cheio. Não serve, né. não resolve. Não resolve, Não não. Com a resolve. intenção, o mundo tá cheio, como É. já diziam por aí. Gente, é isso, né, estamos aqui falando horrores, vai ter que voltar a Keila, e a gente Vai Tá bom, ter, tá falando de Keila, volto, pauta. volto em outro vai pode ter. Mas eu Bonito. queria mudar, assim, quase que drasticamente de pauta, porque eu quero sim, né, porque é isso, somos mães, somos mulheres, e eu quero falar um pouco, né, do bloco profissional, mãe, mulher e todos os pratinhos que a Ah, gente é. super heroína. As super-heroínas. Os pratinhos girando. Então, assim, eu queria perguntar até pra você, Keila, né, você tá aí com o João, com 50 anos, um filho de 19. Como foi a criação do João numa carreira que eu imagino que não seja fácil, né? Carreira de jornalista, eu queria ser jornalista, minha tia chegou e falou assim: "Não faça isso, minha filha. É uma carreira sem É uma horário, carreira de muito tempo ingrata". Sim, você Então trabalha nos feriados, você trabalha no carnaval, você trabalha no réveillon, você exatamente. perde as festinhas de Madrugadas. Dia das Mães, muitas vezes, porque você está em plantão, em madrugadas, trabalhando. Mas o João sabe desde muito cedo o que eu faço, sempre. Ele tem orgulho, ele sempre fala que ele fala: "Mãe, eu tenho muito orgulho de você", que e eu lindo, acho muito gente. bonitinho ele falar isso. Sensacional. Muito: "Mãe, você é muito batalhadora, eu tenho muito orgulho de você". Eu acho lindo. Outro dia até mandei pra Gabi a menininha na escola, na festinha, aquilo me comoveu tanto, a menina na festa dando era uma entrevista de Dia das Mães. O repórter não estava esperando. Foi a melhor coisa que aconteceu. O repórter: "Ah, você tá na festa do Dia das Mães? Cadê a sua mãe?". Minha mãe não veio. E eu o olhinho dela começou a encher de lágrima. E ela fez assim: "A minha mãe trabalha com eventos. Ela é uma mulher muito batalhadora. Ela cria eu e minha irmã sozinha. E ela trabalha Ah, a esse horário a minha mãe está trabalhando, mas a minha avó veio representar a minha mãe e a gente está muito feliz e eu tenho muito orgulho da minha mãe". O repórter não conseguia não, gente, parar tudo, para tudo. então, assim, eu quis criar no João a consciência do: a mamãe não tá te abandonando, a mamãe está Sim, trabalhando. E sim. assim que a mamãe puder, ela vai ficar com você. Sim, E eu contei, eu falo, durante a minha gravidez, que é um período complicado para você ser jornalista, a gente até fala que jornalista ou não tem filho, ou tem pouco filho, porque as redações são malucas. Como é que você faz com a grávida de madrugada, aquela coisa toda? Eu contei com uma chefe mulher, com uma humanidade acima da média, hum, que era mãe e que entendia que a grávida tinha sono, que a grávida você não podia mandar a grávida para fazer uma pauta no Natal, na 25 de março, que é um comércio popular de São Paulo, lotado para a grávida andar com aquela barriga imensa, que sim, tinha pautas que ela tinha que me poupar, e não sei o quê, mas é da humanidade de uma pessoa. Sim. sim, Mas não é fácil. As sim, pessoas, gravidez não é doença, de novo, sim. mas existem limitações para a mulher grávida, Claro, principalmente quando ela está prestes a parir. Então, precisa de uma conscientização das pessoas que estão ao redor, no jornalismo principalmente. Eu sim. acredito muito nisso, mas não é fácil, gente, é uma coisa É complicada, desafiador. mas o fato de eu ter uma chefe muito bacana foi o que me encorajou a falar: "Agora eu vou ser mãe, porque eu sei que eu tenho aqui alguém que vai me ajudar". Suporte, rede de Ó, apoio, ai, gente, ela é tá nos muito lugares bom. mais, às vezes, inesperados, entendeu? Não precisa ser sua mãe, sua avó, às vezes a rede de apoio vem disso, vem de um patrão. É Sim. muito Sim, total. Agora deixa eu falar perguntar uma coisa para vocês. Outro dia eu escutei de uma mulher, tem poucos dias mesmo, assim: "Ai não gente, na próxima geração eu quero vir homem". Eu tô falando sério, eu quero vir homem. Eu queria ouvir vocês, porque eu adoro ser mulher com todos esses desafios, eu quero voltar mulher. Hum, Olha, não, Menina, eu não Nina. tô preparada para Não, essa não, não, pergunta. não. não, você quer vir homem? Opa, Ah, eu é não mais sei. fácil. É, É mais mais fácil, fácil. mas eu acho que o nosso lugar, eu acho que eles não conseguem viver algumas coisas tão intensas quando a gente vive, quanto a gente sente, eu acho tão A sensacional. Aline é Ela, apaixonada gente, é por inspiradora. ele, é Eu falei: "Eu preciso conviver cada inspiradora. vez mais com essa mulher Ela é pra evoluir apaixonada como ser humano". pelo Eu processo. sou. Ela é apaixonada. O processo que às vezes a gente, né, vai matar a gente o processo, porque vai falar: "Meu Deus, não vai sobrar nada de mim". Ela ama o Eu amo. Mas você Mas sabe, deixa eu só fazer um parêntese, eu amo o processo, isso não quer dizer que dentro do processo eu não tenha dias ah, difíceis, com certeza. é. mas eu acho que a felicidade está aí. Se a gente não amar o processo, quando que você vai Vem ser tomar mais realmente vinho, vem tomar uns feliz? vinhos com a E gente, é um aprendizado. onde está a sua felicidade? Você Tá, está procurando ela e o onde? processo é sensacional. Interessante isso. Gente, o processo ele é sensacional.
Então, assim, eu de verdade, eu quero voltar mulher, eu tenho um orgulho de dar conta, não quer dizer que eu dou conta de tudo perfeitamente, porque é É. óbvio que não. Eu acho que o grande desafio de ser mulher hoje, e ser essas caixinhas todas, é exatamente esse papel que foi imposto, foi criado pra gente, que a gente tem que ser super mulheres, né. Super heroínas, mulheres A gente maravilhas, não pode ser que dão falha, não conta pode de ficar tudo, cansada, não que não Não existe, é. existe. entendeu? Não existe. E eu acho que assim, hoje, pelo menos dentro da minha realidade, a gente sempre traz nossa experiência, de novo, nunca que é eu generalizando, os papéis também estão se equilibrando um pouco mais, né. A gente tem pais, você deu o exemplo aí do Vladimir Brishka, Querido, desculpa amor, um querido, um fofo. tem, e tem E pais muito mais e e tem participativos. e tem a divisão hoje, né, eu acho que tem hoje uma participação maior e que a gente tem que dar esse espaço, que eu acho que também tem uma coisa de maternidade, que eu vejo muito acontecer, das mães superprotetoras que não dão espaço para o parceiro participar Sim, Ah, isso da acontece. jovens forma errada, controladoras. que vai ser errada para ela, Sim, mas não deixa, então você poda. Isso foi a coisa pra mim na minha que eu acho que o divisor de águas na minha maternidade. Meu marido o melhor dele ele é o melhor papel dele é um pai. E ele lê o livro, né, que a gente tem uma menina, então, assim, eu falei pra ele: "Vocês têm noção do que é ter uma menina? Porque é isso, vocês são mães de meninos. sim. Sim. Mãe de menina, a gente tem uma outra responsabilidade, um outro peso e outros medos também, né, Uhum. porque nós somos mulheres, mas Sim, acho que todas nós imaginamos. Eh ele falei: "Vai ler". Aí ele pegou 2 livros, Pai de Menina, não sei o quê, né, e que mulher pensa diferente, como é que a mulher lida com emoção e não sei o quê. E aí ele liu um outro que é até do Marcos Mion, que fala uma parte no livro dele que, pra mulher dele, que ele brigava muito com a mulher dele, eu falava com a mulher dele, pra deixar a mulher ele fazer as coisas com a filha dele, ter um momento da forma dele. Aí ele chegou pra mim assim: "Olha, então, eu quero que você deixe eu cuidar da Maia do jeito que eu for cuidar e você não me poda. que Deixa eu tem a ver fazer. com supercontrole também, né, com Controle, proteção. superproteção. Deixa eu fazer". Aí eu falei: E "Sim ele tá senhor, certo. vou deixar, né". Aí uma vez, assim, ele dando banho na Maia, eu falei: "Ai meu Deus, o ouvido dela tá Ai, todo dentro d'água". Aí eu: "Hã". Aí ele olhou assim pra mim, eu falei: "Não, tá bom, deixa eu fazer, sai de perto, Respira, sai de perto, respira. respira, sai do controle". Porque é isso, gente. A gente não dá conta de tudo. Tem outro livro muito legal, chama Deixa a Peteca Cair. Uma amiga minha, quando estava grávida, me indicou. Porque é isso, Meu deixa a Deus. peteca cair. Você não vai dar conta de tudo. Usa sua rede de apoio, seja paga, Agora seja deixa não eu te paga. contar uma coisa, é importante eu falar isso para ficar claro, assim, eu realmente amo o processo, eu amo ser mulher, eu amo ser mãe, eu adoro meus filhos independentes, eu não sou a melhor dona de casa. E tá tudo nem Nem eu. eu, acho que nem Não, uma de nós 3. mas eu tô querendo falar sobre isso que você tá dizendo, porque o que eu tô falando, a gente não tem que ser perfeita em tudo, e não vai ser, e não tem como ser. E eu aceito isso, e assim, e o meu marido também, porque, tipo assim, eu não vou ser perfeita. Isso quer dizer que eu sou péssima dona de casa? Não, mas eu não sou a melhor. Então, assim, Eu sou péssima. mas aceitar isso também é Eu tenho a importante. história da maior vergonha E do deixa eu Dia te falar das uma coisa, Mães. não faço questão de ser. É, Agora eu faço questão de ser uma ótima mãe, isso é legal. eu faço questão de ser uma boa esposa, de ser uma ótima profissional. Isso eu faço questão. Agora tudo bem para mim não ser uma ótima dona de casa. E É isso. mas você tem que aceitar, Tem que tem que aceitar. liberar isso, falar: "Ó, essa parte eu não Exatamente. faço com excelência". É, Eu acho pronto. que o maior Tá tudo bem. aprendizado pra mim da maternidade foi ver que eu não ia ser mais a mesma profissional que eu ia ser, que eu tinha uma outra caixinha que era maior do que a minha carreira. O meu foi perder a individualidade. Eu sempre fui uma pessoa muito dona de mim e de tomar as minhas decisões só pensando em mim e o que eu queria fazer e onde eu ia, o que eu fazia e em determinado momento, eu não tinha que pensar mais em mim, eu tinha que pensar primeiro em outra pessoa. E Sim, eu acho e aí depois é isso, né, a sensação de você não ter que pensar mais naquela pessoa como primeiro lugar e voltar a olhar para você, como o que eu quero, o que eu sim. e eu senti isso, quando a decisão que eu tinha que tomar era pensando primeiro no João. Era muito louco isso pra mim, porque o tempo todo eu era prioridade nas minhas decisões. E aí o João passou a ser a prioridade, eu falei:
tô deixando de ser eu. Aí eu tive esse momento. Isso mais em mim, mas não é aquele momento. E Sim. agora eu quero deixar o João ir embora e pensar em mim. Mas É muito você louco, a tem gente entrou retomado muitos momentos, assim, né, de novo, gente, conheço a Keila também de vida pessoal, né. Eu vejo eu comentei com a Alina, eu falei: "A Keila tá no momento", que eu vejo, aí você me corrige se tô errado, que você tá retomando muito algum espaço, que é isso que você às vezes fala comigo, né: "Ai, eu tô desesperada no começo", ela falou: "Calma, essa fase é pior, depois melhora", que você tá retomando alguns espaços seus de curtir com seu marido, de viagens, de momentos de vocês, de coisas que vocês gostavam de sim. fazer juntos, que quando você não deixa ir, você não É, vai retomar esses espaços, é. É né. muito louco de você, por A exemplo, individualidade, curtir você ir num show e voltar a hora que que quiser, quiser. porque não você não tem uma criança para colocar na cama, que tá É. dependendo de você, que vai acordar 5 horas da manhã no Ou outro que dia. seja curtir assistir um filme Um juntos em filme casa. juntos, ou subir na É, esquina e comer um cachorro quente ali no bar, dizer é isso, de não ter essa responsabilidade que é. talvez o trabalho braçal que uma criança dá, que é muito mais E difícil. ao mesmo tempo, de certa forma, eles continuam sendo nossa prioridade. Por Sim, quê? Porque Sim, se eles realmente precisarem de mim, ah, eu largo o que eu tô fazendo. tudo, Eu tenho certeza que vocês também. tudo, tudo. Agora, eu discordo de você em uma coisa. Tchan, 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 sim. tchan. Lá vem. Gente, polêmica, pá. De verdade, Hum. você sabe que você é uma super profissional, mas a mulher, depois que ela é mãe, eu acho que ela só melhora, inclusive profissionalmente. Porque até o seu olhar para as outras Sim, pessoas, eu também acho. não tem como, você está muito mais madura, você pondera muito mais, não, sabe? Então, assim, às vezes você pode estar pensando só assim, nossa, mas eu tinha o tempo todo para isso. Mas o ganho de maturidade que você tem de olhar para as coisas é um É ganho. vivência. Não, Isso eu com não tenho dúvida, certeza, mas eu você é um acho que ele profissional melhor. ocupa outra caixinha, entendeu? É um ponto de prioridade, tipo assim, é isso, eu sou capricorniana louca, profissão, meu dinheiro, minha independência, eu não abro mão de jeito nenhum. Pra mim é assim, isso é essencial, foi valores criados na minha casa. Eh, a hora que minha filha nasce, o profissional pra mim, ele toma um outro lugar, Aí é diferente. entendeu? Sim. Ele pega um espaço diferente, eu viro sim uma profissional diferente, que inclusive eu estranho, assim, eu era muito mais faca Tá na caveira, vendo? hoje eu sou mais calma, eu quero ser, tipo, meio mãezona dos meus funcionários e tal. E eu falo assim: "Gente, mudou", mas mudou o local, que aí é nesse Sim. ponto que eu falei, que eu acho que eu acho que sim, a gente vira gente, eu fui promovida grávida, de novo, exceções, que nem a Keila teve uma chefe maravilhosa, eu tinha uma chefe maravilhosa, que eu de 7 meses, explodindo de produção, sei lá, eu tive uma gravidez, graças a Deus, muito tranquila, eu fui promovida, aí eu falei: "Mas você não quer me promover quando eu voltar da licença de maternidade? Eu tô saindo daqui a 2 meses". Ela falou: "Não, não, não é porque você vai fazer, pelo que você fez, uma mulher, mãe, Olha excelente, a só, melhor chefe que eu tive sensacional. na minha vida". Eh então, assim, é possível, de novo, exceções, a gente sabe que infelizmente isso é uma exceção. Sim. Mas a hora que eu virei mãe, na hora do voltar para o trabalho, ele voltou numa outra cadeira, que é isso que Sim, você falou. sim. Quer dizer que isso É, não te Não. tornou uma profissional Aí menos no começo eu eficiente, achava que eu era menos mas é eficiente, uma sabia? cobrança É, sua, muito mais sua do que pode o que ser. você entrega, isso de aí. verdade. Que aí a É, Mulher mas Maravilha, É né. o pensamento de que você não está fazendo o suficiente, que é uma coisa que a gente tem sempre na vida também de mãe, é. eu não estou fazendo o A suficiente. E algo culpa. Gente, olha, o podcast Ser Desnecessário é um Ato de Amor também é uma terapia em grupo. terapia Venham participar com a gente. É isso, a Mas gente vai fluindo. complicado, viu, é difícil, é como a Lina falou, mulher sente muito, então, É, assim, a gente sente, a gente Sim. vive as coisas. Talvez os homens eu não sei, eu tô falando sem, lugar de fala, eu acho que os meninos não sentem isso, assim, sentem tanto. Vamos ter que trazer os homens Eu aqui acho que você depois. sabe que um dia meu marido falou comigo assim: "Mas por que que esse projeto do Ninho Vazio é só para as mulheres?" Gente, e total. Ué, o exemplo do Vladimir eu foi mas eu esse aí, acho que ó. se Mas, você gente, no geral, quem mais sente é as mulheres. E eu tô a fim de Vamos falar lançar uma enquete, principalmente para as comentem mulheres. aí. eu acho que eles fingem que eles não sentem em alguns momentos, sabia? Eles são mais práticos, são mais racionais na maioria das vezes, Sim. né? Não sei. E eu acho que eles sabem externalizar menos É, os sentimentos. é Eles verdade. têm a angústia, têm a dor, sente,
mas eles não falam ou não sabem falar sobre É isso. verdade. Também tem a ver como a gente cria os nossos meninos, né. Tem Então, a se a gente ver. criar mais eles para É, falarem o que eles estão Exato. sentindo, sim, Vocês, mães de é, meninos aqui, eu falo eu sim, falo muito para o João, eu sim. falo assim: "Me fala o que você está É, sentindo, porque eu não consigo. Não adianta você não vou jogar o adivinhar. seu sapato, que você está com raiva, chegou do trabalho e jogou o sapato". E eu falei: "O que aconteceu? Me É, conte o que aconteceu, porque jogar o sapato para mim é só um ato de fúria, não estou entendendo". sim. "Não, mãe, hoje eu tive". Fale. Então a gente tem que João tem vai que adorar Tem, esse incentivar podcast. incentivar os nossos meninos a falarem os que verdade. estão Com sentindo. certeza, Sem é. dúvida. Não, é isso. Eu acho que é uma mudança de geração, a gente tá numa mudança muito difícil. Eu acho que é isso, por isso que eu acho que a condição com os pais é muito importante. Mas eu vou fechar, gente. Sim, Vou ter que vamos. literalmente fazer assim, ó, pá, Vamos ter esse que aqui. Eu fazer vou ter que outro. voltar Vai aí. ter que já está convidada, Já viu, já querida? já vem, vamos É, marcar e Bom, aí a gente traz os é. meninos, vamos ver. Mas eu quero fechar, eu vou fechar com um fechamento filosófico e emocional, hein, gente, preparem-se. tô preparada. Então, assim, eu queria que cada uma que falasse o que significa para ser desnecessária e por que que isso assusta tanto, não só para você, mas talvez para as outras mães e outros pais aí. Por Ah, que que pega essa. assusta tanto? É. Tem uma frase, vou começar então, uma frase que eu vi outro dia, não é minha, mas eu acho que ela é muito verdadeira e eu acho que talvez isso seja um dos motivos que assuste, que a maternidade é você preparar alguém que você não sabe viver sem, preparar para viver sem você. Tô É Nossa, muito pesado. Vou chorar. é muito complicado. Eu me emocionei muito recentemente com a campanha de uma marca de cosméticos que falava exatamente Ah, a gente que pode falar o nome dela, pode? Ou será que a gente vai acho que não tem problema, porque é um elogio. É um O elogio, Sabe, Boticário Boticário, o Boticário, você Boticário arrasou. faz não, campanhas, não só arrasou, essa, mas faz campanhas emocionalmente muito sim, intensas e que tocam em lugares muito sensíveis. sim, E quando o Boticário me ensinou e me mostrou, na verdade, só abriu meus olhos, que ser mãe é uma série de é, despedidas e que Nossa, nem me você fale. fazer isso com maestria, se despedir bem e ver uma nova fase chegar Com bons com olhos, né. bons olhos, é sinal que tá dando tudo é certo. isso. Nossa, aquilo cortou, assim, meu coração em muitos pedaços, porque eu fiquei imaginando Eu vou contar. quantas despedidas eu passei e quantas virão. É. Não, eu vou contar, gente, a Alina fala que ela não é de chorar muito, E né. eu sou mesmo, Não você é, ela não sabe? é. Realmente ela assim, eu falo que é a minha Glória Calil em pessoa, eu fico aprendendo com ela diariamente. Então, E depois eu vou plena. fazer o dicionário Lina Valéria, que é lindo, assim, ela Meu fala tão Deus. bem. E eu aqui mó vida louca. Eu esqueci o que eu estava falando, Da alguém Boticário. do Boticário. Eu mandei pra ela, aí ela falou assim: "Ai, Gabi, que lindo, eu não vou chorar". Deu 2 minutos: "Eu tô chorando, você me fez chorar". E aí cada vez que ela viu o vídeo, Eu ela chorava. Eu assisti o chorei vídeo 50 3 vezes. vezes e Porque chorei 3 pensamos vezes, e eu sou chorona. não, mas ele toca num Legal, ponto, e ó, é lá gente, É, dentro e tem a ver com os seus ensinamentos, com o que você total. que é isso, a gente tem que se preparar para essas despedidas e preparar nossos filhos para que eles realmente façam essas despedidas e vão passando de fase. É, E novas virão, isso é ser mãe, ai que não é fácil, é mas pode ser delicioso. É delicioso. isso, É compensatório, isso, é, bacana, é uma mudança realizador, né. é, é uma mudança de como enxergar, né. É o Paradigma copo de mais tudo. cheio do que virada de vazio. chave, É isso aí. total. Então vou agora fazer outra pergunta pra gente fechar. O que você quer que o seu filho lembre de você, não talvez só como mãe, mas como pessoa também? A pergunta vai ser para vocês 2, então vê quem quer começar. Ah, você sabe, assim, nem tinha nunca pensei assim, eu acho que não tive essa pergunta, primeira vez, mas eu acho que eu quero que eles lembrem que de uma pessoa alegre, sabe, positiva. Às vezes, como eu conduzo muito curso, palestra, eu brinco muito com eles, mas brinco assim, por exemplo, eles põem música alta, eu chego dançando, eu faço graça, e às vezes eu falo com eles assim: "Gente, vocês acham que quando eu estou dando palestra, a pessoa imagina que eu faço isso?" Eles olham para mim e falam assim: "É claro que não, mamãe." Mas isso é gostoso. Então, assim, eu acho que eu quero que eles lembrem, assim, como uma pessoa positiva, alegre. Eu brinco assim, eu participo de coisa de futebol, porque o meu universo é masculino. Então, assim, não só a questão de educar, não, mas de ser presente, de aproveitar, sabe, de curtir as coisas juntos, porque a vida, essas memórias eu acho que não tem preço. Então Não eu tem. quero isso. Bom, Eu acho que o João já entendeu
qual é a minha antes a gente brincava, né, ele falava assim: "Mãe, você queria ser a mais bonita ou a mais inteligente da escola?" Eu falava assim: "Eu sempre fui a mais inteligente". Então eu queria ser bonitinha, né, fiz assim pra ele, aí ele deu risada. Mas eu acho que ele já pegou qual é a minha maior característica, que é, ele falou assim: "É teimosia ou é resiliência?" Eu falei: "Filho, existe uma diferença muito grande entre ser teimoso e ser resiliente, ser persistente. O teimoso, ele insiste em algo que tá dando errado muitas vezes, e ele não enxerga que ele precisa mudar o curso e seguir Perfeito. adiante. Sim. O resiliente, o persistente, ele acredita naquele caminho e ele vai, entendeu? Uhum. Então, o João fala: "A mamãe é resiliente, a mamãe é persistente". Eu reinventei minha Sim, carreira aos 45 anos de idade. Eu fui demitida sensacional. do jornal onde eu amava e eu fui fazer televisão, que eu não gostava. Eu falava: "Eu odeio televisão, o que que eu vou fazer na televisão?". E eu comecei de novo, do zero. Então, acho que o maior exemplo que eu dou para o João é isso, a gente tem que ser resiliente, tem que ser persistente. Se você acredita naquilo, Sim, vai. sim. Vai embora que vai dar certo. É. E sabe, só complementando, eu ouvindo o que a Keila me inspirou. Eu pensando aqui, sabe uma outra coisa que eu acho que eles vão levar, é que eu sempre me desafio. Um exemplo Uhum. é disso, por exemplo, 48 anos, novo Sim, projeto, e sempre busco isso. Eu acho, acredito que isso é uma coisa que também que eles vão, sabe, Sim. levar. ah, eu vi Então na sua assim palestra seu menino cheio de amor, ah, ele estava parecendo um balãozinho, assim, É. assim, ó, aí ele olhava pra você, assim, com aquela cara de: "Ai, minha Mas mãe". essa é a prova, né, o vídeo da menina assim, não é que você tem que deixar seus filhos orgulhosos, mas os valores que você tá Valores. deixando, sim, ele não tem vergonha da mãe ou Eu do tenho pai que orgulho tem, da ele minha mãe. tem orgulho porque é um é, exemplo, sim, né. Então aí eu vou eu mesma responder, agora ninguém já está perguntou pra lá, mim, Eu quero eu vou saber, mesmo eu responder. ia já falar agora. agora é você. De novo, eu acho que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho essa coisa de criar uma menina, né, no mundo atual, muito forte em mim. Sou mulher, sei como é que é. E pra mim, eu acho que uma coisa aconteceu com a Maia bem pequenininha já, que eu no começo fiquei até meio assim: "Ai, será que foi legal?", é que ela chegou, ela estuda num colégio bem humanizado e tudo. Que é isso, eu quero criar um ser humano, né, eu não quero criar uma pessoa pra passar numa prova, no Uhum. negócio, então a gente tá numa fase de transição de colégio, e a gente tá indo não para um colégio que é permissivo também, que eu acho que disciplina é importante, mas a gente quer que crie seres humanos, não crie uma pessoa que vai passar na USP ou que Sim. vai fazer network, que eu já Sim. escutei isso também. Eh, mas a minha filha estava ali vendo características e tal, e ela veio com 2 papeizinhos da mão, a professora, olha, ela quis trazer esses papeizinhos da atividade, porque ela queria dar um pra mãe e outro para o pai. Falei: "Ah, que lindo, filha, qual é?". Aí ela estava com 2 palavras: amor e coragem. Aí ela foi lá e deu coragem pra mim. Eu Ai, que desabei. linda. Calma, É primeiro lindo. eu falei: "Oi?". Só que Você não depois eu gostou, você falei queria amor? eu falei: "Gente, mas mãe não é amor?". Aí depois eu falei: Ah, "Quer saber, não, a minha filha, eu tô criando uma menina, né". É. Ela vê que a mãe dela é corajosa, que a mãe dela é sensacional, forte, Ba que a mãe sensacional. dela é guerreira, que que a mãe dela linda, guerreira não, que eu Gabi. não gosto dessa palavra guerreira, mas que ela vai atrás. Eu Sensacional. falei assim: "É isso que eu quero deixar para minha filha, que ela seja uma mulher talvez que veja assim, cara, minha mãe foi tão porreta, forte ou, né, determinada, É isso? louca, pode até ser, mas, ela é minha mãe é desculpa, eu vou falar, minha mãe é foda, entendeu? É, mas o que é Minha coisa mãe é melhor? foda". Coragem pra mim é Então eu uma falei: atitude "Gostei", nobre. botei na geladeira e tá lá, meu coragem. Coragem Então eu é acho que Que é mais lindo, difícil de Gabi. ter que amor, de verdade, amor é uma coisa É, inerente do ser sim, humano, coragem muita gente não tem. sim. A e sua não? coragem de E de uma soltar. filha de 3 anos É. enxergar, olha que lindo, Lindo, parabéns. a Maia é maravilhosa. E é isso, e eu acho que é isso, porque é a coragem de ser desnecessário, né, É, coragem Precisamos. de criar seres humanos. é isso aí. Vamos encerrar. Vamos. Muito, muito Ah, obrigada. eu adorei o Obrigada, papo, gente, eu vi Keila. o tempo voou, né. Eu tô aqui Ah, olhando, eu falei: "Minha nossa senhora, eu vou ter que editar esse podcast, a que gente horror". conversou Rick, muito. produção. Nossa, muito legal, muito legal. Muito Muitas legal. histórias, muitas experiências, aprendi muito. Muito Obrigada por obrigada, ter vindo. mas, Adorei, 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 antes adorei. da gente encerrar, eu quero que vocês falem onde que segue a Keila Gimenez, a fofoqueila, qual é o seu Por arroba. favor, vocês podem me ver na Record, de manhã, no Hoje em Dia. Podem me ouvir na Rádio Disney, também todos os dias. E o arroba KTV e Famosos, que eu tô lá contando sobre a vida dos famosos, mas tem um olhar diferenciado do Eu que tá adoro, acontecendo. gente, É eu muito sou bom. fã, é suspeito, ela tem uns textos muito engraçados, morro de rir. Parabéns, viu, Obrigada, Keila? obrigada pelo Parabéns convite, viu. pela sua história, por toda a Obrigada, trajetória, viu? obrigada, obrigada. Adorei o Obrigada, convite. Keila. Parabéns. E Adoro. você, onde a gente te acha? Ó, Instagram, Lina Valéria, Valéria com 2 Ls. A gente coloca muito conteúdo, né, Gabi? A gente, Sim, a gente muito é só, conteúdo. só.
E muita dica e muita experiência nossa ali, porque a gente também está aprendendo o tempo todo. Então nos sigam e vamos juntos, né? Vamos e vamos. Vamos. Obrigada, pessoal. Até o próximo. Até a próxima. Obrigada, Keila. Amei. Amei também. Muito bom. Beijo. Beijo.